Então, como uma breve introdução, eu quero falar um pouquinho. Como uma breve introdução, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre as diferentes interpretações que existem hoje acerca de Deus, acerca da divindade, de quem é o Pai, tá? De quem é o Filho, de quem é o Espírito Santo, como muitos destes ramos dentro da igreja hoje crê acerca da divindade do Pai. Então, hoje, a religião cristã, ela é uma das 3 maiores religiões do mundo que são declaradas como monoteístas. O que é uma religião monoteísta? Crê num único Deus. Existe apenas um Deus. As outras religiões, na sua grande maioria, elas são politeístas, elas têm vários deuses. Então, quando a gente fala de Deus, nós vamos ver que o cristianismo, junto com o judaísmo, né, vamos dizer assim, ela se origina do judaísmo, e o próprio islamismo, né, são 3 religiões que elas são chamadas de monoteístas, creem em apenas um Deus. Porém, quando a gente fala do cristianismo, aí surge aquelas grandes perguntas. Como é que nós podemos crer em apenas um Deus, sermos chamados de uma religião monoteísta, crermos em um único Deus e ainda assim crer que o Pai é Deus, crer que o Filho é Deus e crer, em alguns casos, que o Espírito Santo é Deus? Se nós somos monoteístas, somos uma religião que crê em apenas um Deus, fica a pergunta: o Pai é Deus? O Filho é Deus? O Espírito Santo é Deus? O que vocês entendem? Amém, irmãos? Então, olha só, eu quero trazer aqui para a tela, eu vou minimizar minha tela, eu quero trazer aqui para a tela para a gente falar um pouquinho sobre as diferentes interpretações que a gente tem no meio cristão sobre como se enxerga a divindade, como se crê na divindade hoje. Então, nós temos aqui, ó, 6 linhas de interpretação, 6 formas de pensar e de enxergar como Deus é. Então, eu vou destacar aqui algumas delas. A primeira delas, eu quero falar de uma forma bem breve e resumida do unitarismo. O que é o unitarismo, irmãos? O unitarismo é aquela crença que o Pai é Deus e que Jesus seria uma espécie de o filho mais velho. Ele foi gerado, ele foi criado, porém, nesta visão unitarista, o filho não seria Deus igual ao Pai. Só para vocês terem uma ideia, eu deixei uma observação aqui. O unitarismo ele teve a sua origem com o arianismo e foi combatido e considerado como uma seita, tá? Então, vou falar disso no decorrer da nossa live sobre o arianismo. Para vocês terem uma ideia, o que é unitarismo? Crer em um Deus, ou seja, uma pessoa só. Dentro do unitarismo, existem algumas pessoas que tentam afirmar que o Filho também é Deus, ou o Filho seria uma espécie de Deus menor. Só que, irmãos, nós precisamos entender, unitarismo, o nome ele vai declarar, crê em apenas um Deus. Só que eles negam a divindade do Filho. O Filho seria uma geração do Pai, alguém que foi criado pelo Pai, não sendo Deus. Dentro do unitarismo, existem até algumas pessoas que vão tentar disseminar o entendimento de que não, o Filho seria um Deus. Só que a partir do momento que você assume que o Filho é um Deus, você sai do unitarismo e vai para o binitarianismo. Ou biteísmo. Vamos falar do biteísmo, depois a gente fala do binitarianismo. O biteísmo. O que é o biteísmo? O biteísmo é a crença em 2 deuses. O Pai é Deus e o Filho é Deus. E o Espírito Santo é Deus? Não. No biteísmo, o Espírito Santo ele é apenas uma força ativa. Ele defendem, né, que a crença de Deus, muitos dentro do biteísmo vão crer que existe um Deus maior, o Pai, e vão crer em um Deus menor, o Filho. Então, enquanto o unitarismo, na sua essência, fala de um Deus, uma pessoa,
nós vamos ver que o biteísmo vai falar de dois deuses. Só para os irmãos terem uma ideia, essa ideia do biteísmo basicamente vai falar de dois deuses. Alguns vão dizer que o pai é maior e o filho é uma espécie de um deus menor. Bom, nós já vamos. A minha ideia hoje é trazer um conceito bíblico. Então a gente vai explorar bastante as escrituras. Isso aqui é apenas uma introdução só para vocês entenderem e conhecerem um pouquinho dos nomes que são dados às vertentes de crença acerca desse assunto que a gente vai tratar hoje, tá? Mas dentro do biteísmo, nós temos aqueles que vão ver o pai e o filho como sendo dois deuses diferentes. E há aqueles que interpretam que o pai é um deus maior e o filho um deus menor. Por si só, essa linha de entendimento, ela é considerada, tá, pela maioria dos estudiosos, tá? É lógico, não por aqueles que são BTI, que fazem parte desse entendimento, mas pela maioria é considerado uma heresia. Isso mesmo, é considerado uma seita, uma heresia. Por quê? Porque o biteísmo, quando você passa a dizer que o pai é um deus menor, o filho é um deus, o pai é um deus maior, o filho é um deus menor, você está criando duas divindades. E a partir do momento que você cria duas divindades, você deixa de ser monoteísta, crer em um único Deus, e passa a crer em dois deuses. Ou seja, uma religião politeísta. E como nós vamos ver daqui a pouquinho nas Escrituras, a palavra de Deus declara o quê? Que existe apenas um Deus. Um único Deus. Nós vamos ver pela palavra de Deus que só existe um Deus. Então, essa segunda opção, o biteísmo, que crê em dois deuses, o pai um Deus maior, o filho um Deus menor, é uma heresia. Ele é combatido pelas próprias escrituras, tá? Quando a palavra de Deus vai falar que existe apenas um Deus. E a gente já vai ver isso. A terceira linha de pensamento, de entendimento, que nós vamos ver aqui do lado, ainda aqui nessa linha de cima, vocês vão ver que é o triteísmo. O que é o triteísmo? Unitarismo é a crença de um único Deus. O biteísmo, a crença de dois deuses. Alguns vão dizer que o pai é maior e o filho é um deus menor. E o triteísmo seria o quê? O entendimento de que existem três deuses. Nesta linha de entendimento, o Espírito Santo também é visto como Deus, porém um Deus separado em essência do Pai e do Filho. Então, quando a gente fala desse triteísmo, por si só, irmãos, eu quero dizer, a própria palavra de Deus, a gente não precisa nem gastar tempo, porque a própria palavra refuta esse entendimento de três deuses, quando ela vai dizer para nós que há um único Deus. Quando o próprio Deus declara, não terás outro Deus além de mim, ou seja, um único Deus, não existem dois, não existem três. Então, quando a gente olha para essas primeiras três visões acerca de quem é Deus, nós vamos ver que essas três primeiras interpretações, elas foram taxadas como heresia. Tá? Elas são... A gente não precisa nem gastar muito tempo nesse entendimento, porque vocês vão ver que a primeira, o unitarismo, foi origem, né? foi criada, ela é uma vertente do arianismo, que desde o princípio já era taxado como heresia. Já foi combatido pelos pais da igreja como uma heresia. O biteísmo e o triteísmo criam dois ou três deuses. Por si só, a palavra de Deus já desmantela esse entendimento. Agora, irmãos, o que eu quero começar a falar para vocês um pouquinho? É sobre essas três linhas de baixo, onde a gente vai falar de três vertentes que creem sim em apenas um Deus, mas veem ele de forma diferente. Enquanto aqui nós corremos o risco de criar mais do que um Deus, aqui não. Aqui se crê que é apenas um Deus, mas se vê esse Deus de forma diferente. Então, eu vou falar dessas três vertentes. O unicismo. O que é o unicismo? O unicismo é uma espécie de modalismo ou sabelianismo moderno. Tá? Na época dos pais da igreja,
já era combatido o unicismo, que era uma visão sabeliana da época. O que crê o unicismo? O unicismo, ele crê que Deus não é três pessoas, mas um único ser. Tá? O Pai e o Filho, eles são a mesma pessoa cumprindo funções diferentes em cada manifestação. Ou seja, um único Deus, mas também uma única pessoa. Qual que é o problema dessa visão unicista, tá? Hoje, o unicismo, ele voltou à tona, tá? Ele havia sido combatido pelos pais da igreja, havia deixado de existir. Por muito tempo, ele passou, vamos dizer assim, no anonimato, mas nos últimos anos ele tem voltado à tona. Tá? E eu não estou dizendo que quem crê no unicismo não são crentes sinceros. Eu estou dizendo que essa crença não é uma crença, vamos dizer assim, ó, coerente ou alinhada com as escrituras. Porque nós vamos ver que o unicismo crê que o Pai e o Filho são um único Deus. Até aí, ok. Porém, o unicismo também vai dizer que o Pai e o Filho são um único ser, uma única pessoa. Ou seja, quando diz que o filho morreu na cruz, está dizendo, olha, o pai morreu na cruz. Será? O pai morreu na cruz? Como é que a gente vai explicar diálogos onde o pai conversa com o filho se a gente disser que os dois são a mesma pessoa, não só em essência, não só em divindade, mas em personalidade, em ser? Entende? Nós já vamos entender. Se isso aqui talvez agora não ficou muito claro, vocês já vão entender daqui a pouco quando a gente começar a falar, mostrando os textos bíblicos para vocês. Mas é justamente essa questão. Um dos exemplos que vocês vão começar a se questionar para quem crê no unicismo é, poxa, se você vai crer que o pai e o filho são a mesma pessoa, não apenas em essência, em divindade, em substância, mas também em personalidade, em ser, então nós vamos ver que quem morreu na cruz foi o próprio Pai. Só que nós vamos ver que isso começa a ficar incoerente, inconsistente quando a gente vai para os textos bíblicos, tá? A próxima visão que nós vamos ver que também existe é a visão do binitarianismo. O que é o binitarianismo? Diferente do biteísmo, que crê que existem dois deuses, o binitarianismo é uma crença que crê em apenas um Deus, mas que são duas pessoas diferentes dentro dessa deidade. Ou seja, é a crença de um único Deus, mas manifesto em duas pessoas. O Pai e o Filho são Deus, só que nessa crença o Espírito Santo também é só uma força ativa. Só para vocês terem uma ideia, o binitarianismo foi combatido por Anastásio e por outros doutores da igreja, ou outros pais da igreja, tá? O que é o binitarianismo? Só para vocês entenderem. O binitarianismo, na sua essência, tá? Tem muita gente que se diz binitarianismo, mas na verdade não é binitarianismo, é biteísmo, tá? Que é considerado heresia. O que é o binitarianismo na sua essência? O binitarianismo é a crença que o Pai e o Filho são Deus. Os dois são Deus. Os dois têm a mesma essência divina. É apenas um Deus, porém, na sua personalidade, são duas pessoas distintas. Então, no que se tange à divindade, é um único Deus, mas manifesta em duas pessoas diferentes. Quando se fala do pai e do filho, no binitarianismo, no original, na essência, crê que o pai e o filho são iguais. Nenhum é maior, nem outro é menor, os dois são iguais. Eles negam a divindade do Espírito. O Espírito é apenas uma força ativa. Bom, dentro do binitarianismo, tem gente que vai se declarar, não, eu sou binitarianista, né? Mas eu creio que o pai é maior e o filho é menor. Então não é binitarianista. Então se encaixa mais na linha de cima, no biteísmo, porque quando você diz que um é maior, o outro é menor, você está criando dois deuses. Não tem como ser o mesmo Deus em essência, e dizer que um tem mais poder, o outro tem menos. Um tem mais ciência, o outro tem menos. Um é maior, o outro é menor.
Quando você distingue um maior, outro menor, você cria duas divindades. E acaba, mesmo que se declare binitarianista, acaba caindo no biteísmo, que é uma heresia. Falar de dois deuses. Por quê? Porque a Bíblia fala que existe apenas um. Tá? E, por fim, nós temos aqui o trinitarianismo, que é o que a gente vai acabar falando agora. O trinitarianismo é a crença na trindade, ou seja, um Deus triuno. É um único Deus, mas manifesto em três pessoas distintas. Um Deus, três pessoas. Então, quando a gente olha, vocês vão ver, unitarianismo, crença em um Deus, uma pessoa. Biteísmo, dois deuses, né, fala de dois deuses, duas pessoas distintas. Isso é uma heresia. Triteísmo, três deuses. Isso é uma heresia, irmãos. O unicismo vai crer em um Deus. Isso, existem aqueles que vão encontrar uma base para tentar justificar o unicismo. Porém, isso foi combatido desde o princípio da igreja. O sabelianismo, né, foi combatido desde o princípio. O binitarianismo é a crença de um único Deus também, mas manifesto em duas pessoas, o Pai e o Filho. Se você crê que o Pai e o Filho são o mesmo Deus em essência, em poder, da mesma forma, não fazendo distinção, dizendo que um é maior e outro menor, é binitarianismo. Agora, quando você diz que um é maior e o outro é menor, cai no biteísmo, que é uma heresia. E o trinitarianismo, que é a crença de um único Deus, mas manifesto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Que é a crença que nós vamos estar estudando hoje, agora fazendo uso da palavra de Deus, fazendo uso das Escrituras. Então, eu espero, irmãos, que essa introdução ela tenha servido para dar fundamento para aquilo que nós vamos estudar agora, tá? Porque agora eu quero partir um pouco para as Escrituras, para a palavra de Deus, para que a gente possa entender melhor o que a palavra de Deus vai falar sobre a Trindade, falar sobre o Pai, como é que o Pai é visto no Velho Testamento, como é que o Pai é visto no Novo Testamento, como é que o Filho era visto no Velho Testamento, ou como é que o Filho é visto no Novo Testamento. E o Espírito de Deus, como é que ele é visto? O Espírito Santo é apenas um poder ativo? É apenas uma coisa? É apenas um ser? Ou o Espírito Santo ele é uma pessoa? Ele é alguém? Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto a partir de agora, tá bom, irmãos?